Olá, estudantes! Sou a professora Jânia. Vamos continuar estudando ecologia, dentro da disciplina de ecologia. E hoje a gente vai estudar Brasil, o país da mega biodiversidade. Lá na página 19 vocês encontram, então, a abordagem desse conteúdo, tá? Então, para a gente falar, então, é importante, a gente sempre escuta, esse termo de diversidade, de biodiversidade, é uma das palavras que a gente mais escuta, nas reportagens, então, assim, são rodas de discussões, sobre esse assunto, não atualmente, já faz muitos anos, que vem sendo, então, comentado e valorizado, então, esse cuidado, esse zelo com a biodiversidade, certo? Então, a gente fala nessa aula aqui sobre a mega biodiversidade que o nosso país tem, que o Brasil tem, certo? Então, o que marca, o que vem a ser a mega biodiversidade, tá? Aqui na nossa região, do Brasil, a território brasileiro, certo? Então, a gente pode dizer que tem, inúmeras espécies, de animais e vegetais. Então, existem no nosso país muitas espécies, tanto da fauna como da flora, certo? Então a gente sabe, assim, que mesmo que já tenha um número X catalogado de espécies, ainda não foi concluso ainda, ainda tem muitas espécies para serem catalogadas, certo? Então, que, por exemplo, essa imagem aqui, é a imagem de peixes, onde a gente também tem muita diversidade dessas espécies, de peixe, tá? Desse grupo de peixes, certo? Essa imagem aqui é de um print da página, tá? Do Environment Programme, que é uma página onde vocês podem entrar ali e vocês vão consultar muitas informações super importantes voltadas para essa área de biodiversidade, tá? Então a gente sabe que essa página é como se fosse de uma ONG, mas não é totalmente uma ONG, eu posso dizer para vocês que ela é alinhada, ao governo, certo? Onde aqui a gente vai ter bastante informação, tá? Então, essa página aqui, vocês acessam, sobre a mega diversidade que tem no nosso país, certo? E alguns assuntos, voltado, por exemplo, para a economia, para a sustentabilidade, tá? Bom, então, falando então sobre mega biodiversidade, o Brasil está no topo da lista dos 18 países, tá, mais megadiversos do mundo, certo? Então a gente tem uma potência muito grande, de diversidade no nosso país. Abriga entre 15% e 20% de toda a diversidade biológica global, tá? Então a gente tem aqui, com mais de 120 mil espécies de invertebrados, que são descritas, cerca de 9 mil espécies de vertebrados e mais de 4 mil espécies de plantas. Como disse para vocês, isso aqui não é concluso, então muitas espécies podem ser então catalogadas, certo? E aí a gente tem, com isso, uma necessidade de quê? Que emerge um enorme potencial para impulsionar o crescimento econômico, tá? E a inclusão social, mas também uma enorme responsabilidade, para poder manter isso aqui, para poder cuidar, de toda essa biodiversidade, certo? Porque a gente sempre escuta, a gente sempre ouve que estrangeiros, querem vir para o país para poder explorar, por exemplo, a floresta amazônica, porque há uma riqueza de diversidade muito grande ali, Então, a gente sabe que toda a biodiversidade, ela pode gerar, por exemplo, benefícios econômicos, tá? Então, alguns países têm esse interesse, de explorar, então, a nossa região, tá? Por causa dessa diversidade. Certo? Então aqui é uma ilustração, vamos dizer assim, de dados, das espécies que nós temos no Brasil, por exemplo, mamíferos, aves, répteis, anfíbios, certo? De peixes, tá? Então a gente tem aqui, no Brasil foram catalogadas mais de 46 mil espécies da flora, certo? Das plantas, Essa é uma riqueza tão vasta que, se colocada no gráfico ao lado, seria mais de 10 vezes o tamanho da barra correspondente aos peixes, Então, assim, é uma grande quantidade, tá? A gente falando aqui, só da flora, tá? Bom, qual que é o desafio? Então, com uma média de 700 novas espécies de animais descobertas todos os anos no Brasil, 709 espécies, ok? Que são descobertas por ano, tá? Armazenar tantas informações de maneira eficiente é um enorme desafio,
Tá? Então, guardar essas informações, fazer esses tipos de catalogação é um grande desafio, especialmente considerando o vasto tamanho do país e o elevado número de instituições envolvidas com pesquisa. Tá? Então, ainda é um desafio, né? E por isso que é necessário essa necessidade, né, de uma organização onde os institutos, né, as instituições, elas estão organizadas, né, onde podem, né, realizar um trabalho com eficiência, ok? Catalogando, né, as novas espécies, certo? E fazer um trabalho para que isso não seja perdido. Tá? Então aqui nessa imagem a gente pode ver aqui um pouco dos números, né, da fauna e aqui, né, da flora também, né, e de alguns micro-organismos, ok? Então aqui por fora a gente tem em vermelho, tá? Aqueles que são os invertebrados e aqui por dentro a gente tem aqueles que são os vertebrados, tá? Então a gente tem aqui um grande número, por exemplo, de espécies de anfíbios, tá? A gente pode ver aqui de anfíbios, de peixes, né, de répteis, de aves. Aqui a gente tem, por exemplo, também, né, os artrópodes, né? Aqui tem os aracnídeos, né? Aqui a gente tem os insetos, certo? Então a gente pode ver o vasto número de dados que tem, né, daqueles que já foram, por exemplo, catalogados, certo? E aqui a gente tem, tá, da flora, ok? Então a gente tem aqui das gimnospermas, as samambaias, as angiospermas, certo? Aqui a gente tem as algas, as briófitas, ok? Aqui a gente tem os fungos, ok? Então a gente vê um grande número, por exemplo, aqui ó, 32.292 espécies de angiospermas, tá? Que são aquelas plantas que dão frutos, por exemplo, tá? E aí a gente vê a vasta diversidade que tem, né, dessas espécies. Bom, esses dados aqui foi retirado daquela página que eu disse para vocês, lá do print, tá? Que eu fiz o print, certo? E a gente tem aqui, tá, nessa imagem, né, embora aqui está escrito em espanhol, mas está bem fácil de vocês entenderem, né, onde a gente tem aqui alguns dados, por exemplo, que o nosso país, né, o Brasil, ele é muito diversificado, né, muito biodiverso, né, falando aqui, né, nessa explicação, ok? E ele possui mais de 50 mil espécies de plantas, tá? De plantas vasculares, ok? E o maior número de mamíferos, né, e peixes de água doce, ok? E é o segundo país em diversidade de anfíbios, e o terceiro em aves e o quarto em répteis, ok? Isso a gente está falando aqui já, né, comparando com todos os países, certo? Então a gente vê a grande importância, né, do nosso país com relação, então, à biodiversidade. Bom, com relação, né, essa atualização de dados, né, o que vem a ser importante, o que está sendo feito com relação a isso, tá? Então existe o quê? O desenvolvimento deste mapa, né, que eu mostrei para vocês, desse mapa aqui, ok? Pode levar até 2 anos, por isso ele só é atualizado a cada 4 ou 5 anos, o que é muito tempo quando pensamos em dinâmica do território, em mudanças no uso da terra, tá? Então, leva um tempo muito grande, né, de 4 a 5 anos para poder ser atualizado, né? Então, por exemplo, aquela atualização ali foi 2014, né? Então, assim, já está para ser atualizada novamente, né? A necessidade dela ser atualizada novamente, certo? Mas assim, acontece às vezes uma dificuldade porque falta números de, por exemplo, de instituições envolvidas nisso, tá bom? Então, com o apoio da ONU, né, do meio ambiente, do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, GEF, que é uma sigla em inglês, tá? Uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações tem trabalhado para mudar esse cenário. Né, fazer o quê? Acelerar mais, né, colocar mais em dia essa identificação, essa catalogação das espécies, certo? Então, fazendo o quê? Criando a ferramentas, né, mais abrangentes sobre a biodiversidade nacional, tá? Então, eles estão buscando, né, já tem, né, algumas plataformas para poder ser mais eficazes, né, realizando, então, a atualização desses dados. Ok? Então, por exemplo, a gente tem biodiversidade da Amazônia, né? Dentro da biodiversidade da Amazônia, a gente sabe, como eu comentei com vocês, né? Muitos querem o quê? Explorar, né, a biodiversidade da Amazônia. Então, a gente tem e sabe que ela é uma biodiversidade muito famosa,
tá? E a grande quantidade de estudos realizados neste local e ainda muito estudo para ser realizado, certo? Os pressupostos dessa riqueza são, no entanto, válidos, tendo em vista o processo evolutivo das plantas e animais da região, né, da Amazônia, né? Então existe, né, um processo, né, evolutivo, né, dentro dessa floresta da Amazônia, certo? E a gente vê, por exemplo, com o aumento de espécies, né, algumas espécies que estão na lista de extinção, certo? Então existe uma grande evolução, né, aqui da fauna e também da flora. As árvores, falando ainda da Amazônia, certo? As árvores dominam as paisagens e a estrutura física da floresta, mas não são organismos com maior contribuição à biodiversidade da região, tá? Então a gente sabe que tem também aqui, né, a flora, certo? A fauna, certo? A fauna também é super importante, né? Então a gente sabe que as aves são importantes, né? Elas são dispersoras, né, de semente, assim como também alguns animais vertebrados, que são roedores, que também são dispersores de sementes, tá? Então a gente vê uma grande biodiversidade, né, e a importância, né, dessa identificação, desse conhecimento, vamos dizer assim, né, dos registros que existem dentro da floresta amazônica. Bom, existe então o Sistema Brasileiro de Informação, tá, sobre Biodiversidade Brasileira, que tem essa sigla aqui, tá? Esse Sistema Brasileiro de Informação, ok, é como se desse continuidade, tá, àquelas informações que eu disse para vocês anteriormente, ok? Sobre isso aqui, tá? Então, conforme essa organização aqui da ONU, certo? Com esse grupo aqui, né, que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, Fundo Mundial para o Meio Ambiente, por isso que leva essa sigla aqui em inglês, certo? Eles fizeram o quê? Eles criaram um banco, né, grupos, né, criando então o Sistema Brasileiro de Informação. Então, desde novembro de 2014, né, reúnem, tá? A gente pode dizer aqui, né, que eles reúnem atualmente dados e informações de mais de 230 instituições. Então, existe uma quantidade de 230 instituições envolvidas, ok? Para atualizar essas informações, né, esses dados, né, para que possam ser mais recentes, tá? Então, instituições, né, universidades, centros de pesquisa, museus, órgãos estaduais, jardins botânicos e zoológicos, todos envolvidos, então, nesse processo aqui, né, dentro do Sistema Brasileiro de Informação sobre Biodiversidade Brasileira, tá? Então, quando vocês virem essa sigla aqui, aí vocês já vão lembrar do que se trata, certo? Então, por exemplo, um cientista pesquisando uma espécie em extinção, como é o caso do lobo-guará, tá? A gente sabe que ele está na lista de animal em extinção, certo? Ele não foi extinto, mas ele está na lista, tá? Pode agora encontrar diversas informações sobre a espécie, bem como divulgar o seu próprio trabalho para um público mais amplo de pesquisadores em todo o mundo, tá? Então, esse sistema permite isso aqui com maior facilidade, certo? E aí ocorre a atualização, então, desses dados. Então, em novembro de 2018, tá? Esse sistema aqui de biodiversidade para a biodiversidade brasileira, certo? Foi convertido de um projeto de Fundo Mundial para o Meio Ambiente, ok? Para um banco de dados do governo brasileiro, tornando-se a referência oficial, tá, do Relatório Nacional do Brasil para a Convenção sobre Diversidade Biológica. Então, a gente observa a importância, tá, desse Sistema Brasileiro de Informação sobre a nossa biodiversidade, tá? Então, a gente vê a grande importância que tem, né, onde existe uma inter-relação, né, onde essa necessidade de grupos de pesquisa, grupos de instituições, né, colaborar, né, para esse sistema que está atualizando esses dados, certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa mega biodiversidade que temos no Brasil, tá? Pode continuar lendo, buscando informações sobre isso, ok? Então, desejo muito entusiasmo no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!